Uma dificuldade imensa falar depois de tantas palestras muito boas. Além do mais, falar no horário desse, no qual a fome já é a nossa amiga, né, da nossa aliada, já dá um problema aqui dentro, né, no qual precisamos nos alimentar. E falarei aqui sobre crimes eleitorais e condutas vedadas. Pois bem, falar sobre crime é muito interessante porque isso mexe com as paixões. O direito penal mexe muito com as paixões das pessoas. E nós estamos aqui protegidos e lá fora os meninos estão agindo, né? Que eles não param de agir. Eles agem muito. Então, quando a gente fala do direito penal, trazemos as emoções e as paixões. O direito penal, gente, ele só pode ser utilizado quando as condutas elas atacarem de forma muito forte o nosso ordenamento jurídico. Quando ela botar em risco o próprio equilíbrio social. Ora, se eu tenho a questão da lei, se eu tenho a questão do sufrágio universal, por óbvio que o quê? Que o voto é super importante. Então, a partir daí, essas condutas elas são proibidas sim, e o direito penal vai atingir elas sim. E se a pessoa violar, com certeza, ela será cliente do nosso direito penal. O direito penal ele é baseado num princípio tão simples e tão tranquilo, que significa o seguinte: só vai ser crime se estiver previsto em lei. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas em sua prévia combinação legal. A partir daí, se não tiver previsto em lei, esta conduta não será criminosa. Por mais absurdo que sejam, várias condutas vocês pensam que são crimes, mas não são. Quer ver uma coisa interessante? Pedofilia é crime? Nunca foi. Nunca foi. Pedofilia tipificada do Código Penal não existe. Existe estupro de vulnerável, ter condição carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos com a pena de 8 a 15 anos. Pedofilia em si, não. Eu tenho estupro de vulnerável quando alguém mantém relação sexual com a pessoa menor de 14 anos. Ponto. Agora, no imaginário coletivo, pedofilia é crime? É. Eu posso continuar dizendo que é? Posso. Sem problema nenhum. Mas a título de direito penal, esse camarada que for chamado de pedófilo, ele não está o quê? Não será uma calúnia. A gente vai ver isso mais para frente quando eu falar para vocês dessas condutas em relação a isso. Então vamos fazer uma análise bem tranquila e bem rápida sobre os crimes eleitorais no nosso sistema jurídico brasileiro. Vamos ver algumas condutas, as quais eu trouxe para vocês, que são, em média, 60 crimes. Não tenho como eu usar 60 crimes aqui com vocês. Então vamos trabalhar algumas condutas, talvez as que mais se aproximem do nosso pleito eleitoral do dia a dia. E a partir daí, nós vamos começar a trabalhar essas condutas e eu trarei alguns exemplos para vocês, para que a gente possa trabalhar esses exemplos e entender aonde o camarada pode incorrer, sendo ele candidato, sendo ele o próprio vereador, ou sendo uma pessoa particular. O juiz pode cometer um crime, um promotor, um mesário. Todos eles, a depender da situação, podem praticar uma conduta criminosa. Bom, sabemos que a República ela tem aí o condão de quê? De dar acesso a todos, ou seja, todos nós devemos exercer a nossa cidadania. Não vamos discutir aqui maiores questões em relação à República, mas a nossa representação maior vai ser através do sufrágio universal. O sufrágio é o voto. O voto é importante? Muito. Sendo ele importante, qualquer forma que venha a tentar mitigá-lo, tentar impor alguma coisa, o direito penal vai socorrer. Direito penal, última ratio, chamado para defender os bens mais importantes da sociedade. Infelizmente, hoje ele vem sendo tratado de forma banal. E a partir daí, talvez as pessoas tenham desacreditado nele. Mas cuidado, quem é cliente do direito penal sofre uma pecha muito grande. Ou seja, ganha tipo uma etiqueta a qual não sai nunca mais. Essa etiqueta traz ao camarada uma pecha indelével. Até depois de morto, ele pode ser conhecido pelo crime que ele cometeu. Então, vamos evitar, ao máximo, ser o quê? Clientes do direito penal. Porque precisamos ter dinheiro para ser cliente deles. Porque o advogado ele é constituído de duas partes. Cabeça e tronco. Sendo que o advogado só funciona com dinheiro. Senão, vai para a defensoria pública. Me perdoe. Mas é bem simples. O cliente chega no seu escritório e faz assim: doutor, eu estou com um problema. Aí você para e faz Aí você olha para o cara e faz filho, qual é o seu problema? Tal coisa. Você, pô, velho, muito complicado. Você trabalha com o quê? Ah, eu sou não sei o quê. Rapaz, eu vi uma luz no fundo do túnel para você. Né? Ou seja, você só vai lembrar, só vai ajudar ele se ele tiver o real. Se não tiver, você faz, rapaz, você vai ser condenado, desculpa. Não tem jeito para você. Mas tudo bem, então vamos lá. Crimes eleitorais no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, eu vou encontrar os crimes eleitorais, basicamente, não
necessariamente só neste tipo, mas eu vou encontrar ele onde? Nos códigos, no Código Eleitoral e em leis esparsas. Tomem muito cuidado. Os tipos penais, eles só não estão no Código Eleitoral. Tem diversas leis que estão trazendo o tipo penal embutido. E a partir daí eu posso não encontrar um correspondente no Código Eleitoral, mas uma lei esparsa pode trazer uma conduta criminosa. Então, o grande problema do direito penal é essa grande legislação, que você não sabe onde você vai encontrar. Qual é o grande lance aqui? De a gente entender algumas coisas. A importância do crime eleitoral, se ela é real, é ficta. Cristiano, por que você faz isso? É bem simples. A importância real, claro que ela vai existir. Mas eu fico preocupado se essa importância talvez não seja ficta. Sabe por quê, gente? A maioria das punições são penas de multa. Prestação de serviço. São lights, são tranquilas, são submetidas aos juizados especiais criminais. Ou seja, não cabe encarceramento. Às vezes é muito mais fácil eu trocar uma conduta criminosa do que o quê? Fazer a coisa correta, uma vez que a punição é branda. Se é tão importante assim a questão do pleito eleitoral, talvez as penas deveriam que ser mais altas. Ou então, eu trabalhar com a virtuosidade humana. Montesquieu já dizia há muito tempo, um povo virtuoso precisa de poucas leis. Então, vamos tentar adequar isso aí. Então, a partir daí, o que é que nós temos? Nós temos a natureza jurídica dos crimes eleitorais. Os crimes eleitorais, eles são tidos como crimes comuns. Eles são crimes comuns. Há algumas dicotomias nesse sentido. Se ele seria crime político, se é crime de responsabilidade, mas ele é crime comum. Esses crimes de responsabilidade, vocês estão vendo aí muito em voga em relação ao presidente da República, no qual, na verdade, ela teve uma infração administrativa, mas se chama de crime o quê? De responsabilidade. Mas não tem uma pena de prisão. Não há reclusão, detenção ou multa. Mas chama de crime? Chama. Cristiano, eu vou identificar sempre os crimes através de quê? É bem simples. Vai ter assim, vamos supor, o delito de furto é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, pena de 1 a 4. Reclusão de 1 a 4 anos. Toda vez que tiver uma pena dessa, eu já sei que é crime. Na doutrina estrangeira, trazem os crimes políticos, certo? E eles têm as ideias dos crimes políticos bem tranquilos e eles entendem que os crimes eleitorais, na verdade, são crimes políticos. No Brasil, não. Eu tenho os crimes políticos e os crimes eleitorais. No Brasil, os crimes políticos que estão na Lei de Segurança Nacional. E existiram 3 teorias para dizer que são crimes políticos. Objetiva é aquela que atinge só a estrutura social. Seria subjetiva, além de atingir, o cara tem que ter a vontade de atingir. E a teoria mista? A teoria mista, em bom baianês, é o que significa não necessariamente. Ou seja, no direito tem um cara que diz A, o outro que diz B, e a mista diz o quê? AB. Rapaz, você sabe tal coisa? Aí baiano faz como? Não necessariamente assim. Mentira, não sabe. Diga logo, não sei. Não, ele diz o quê? Não necessariamente. Aí você já sabe, não confia na resposta dele. Ele não está legal. Ele não está sabendo de muita coisa. Certo? Então vamos lá. Passando já por aqui, competência para o julgamento dos crimes eleitorais. Tranquilo, previsão constitucional, justiça eleitoral. Pela manhã tivemos quem aqui? Um juiz eleitoral. Tranquilos, sem maiores problemas. Vamos lá. Vamos lá? Não vamos não? Vai me quebrar as pernas? Não? Tá tudo bem. Vamos lá? Então, pelo princípio da duração razoável da palestra, vamos caminhar com mais vagar. Ou seja, competência para o julgamento. Olha só, deputado pode cometer um crime eleitoral? Pode. Governador pode? Pode. Presidente pode? Vereador pode? Pode. Só que eles têm o que a gente chama de foro por prerrogativa de função. Não é foro privilegiado. É foro por prerrogativa de função porque decorre do cargo. Se ele sair do cargo, ele continua com essa prerrogativa? Não. Não. Foro por prerrogativa de função. E essas pessoas, prevista constitucionalmente a partir do artigo 53, que é deputados e senadores, eles têm o quê? Eles têm a partir daí o foro privilegiado, seja no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, deputados e senadores lá em cima, STF. Estamos vendo aí a República passando por julgamentos de deputados à torta e à direita, e a partir daí não há maiores discussões em relação a isso. Não se esquece, crimes o quê? Comuns. Os crimes eleitorais são crimes comuns. Os crimes de responsabilidade são aqueles que eu disse a vocês, como a nossa presidente está sendo julgada, em relação ao Senado Federal. Repara, é um julgamento
político, não é jurídico. Elas tendo sendo julgadas pela política. O foro por prerrogativa de função está previsto no artigo 53 da Constituição Federal de 1988. Vamos lá? Toma aqui, ó. Deputado federal, Supremo, senador, Supremo, governador, Superior Tribunal de Justiça, prefeitos, Tribunal Regional Eleitoral e vereador. Cristiano, o problema do vereador é que existe um princípio chamado princípio da simetria, a qual, para que o camarada tenha direito a foro por prerrogativa de função, ainda que não esteja na Constituição e seja previsto na Constituição Estadual, é preciso que haja uma similitude, ou seja, uma simetria com a Constituição Federal. Não havendo, como não há no caso do vereador, ele é julgado pelo juízo de piso. Esse é o grande lance. Agora vamos lá, me tirem uma dúvida aqui, bem rápida. Ex-autoridade, mas é um incompetente na frente do slide. Na verdade, você é escuro e não é transparente, muito menos transparente. Olha lá, ex-autoridade com foro por prerrogativa de função. Ele ainda é julgado pelo Tribunal Superior, sim ou não? Ele é o quê? Ele é o quê? Ex. Vamos lá, quem está anotando, que tem pessoas que gostam de anotar o que o palestrante fala. Um conceito muito importante para a vida de vocês é o conceito do ex. Anota aí, ó. Ex é a primeira pessoa mais importante depois de ninguém. Beleza? Então, tá bom? Tudo bem pra gente? Fechou? Vamos lá de novo. Quem não pegou, vai pegar agora. Vamos lá? Ex. A primeira pessoa mais importante depois de ninguém. Vamos lá? Ex-marido. Serve para quê? Ex-namorado. Ex-noivo. Ex-ficante. Ex-peguete. Serve para quê? Ficou tudo certinho? Aí é o caso seu. Desculpa. Não entendi. Eu não entendi você agora, parceiro. Eu não entendi. Não entendi. Não entendi. Oi. Deixa eu falar. Deixa o rapaz falar. Se expresse. Ah, tá. Eis o que você está preocupado? Ah, é que eu estou dizendo. Vamos lá. Vem pra cá comigo. Desculpa. É porque é a mania de brincar, né? A gente perde a piada, a gente perde a palestra, mas não perde a piada, né? Né, Joab, não é assim? Então aqui, ó. Gente, vamos tentar entender isso aqui, ó. Ex-autoridade com foro por prerrogativa de função. Ó, ele cometeu o delito, beleza. Quando ele era senador, STF, deixou de ser? Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Certo? Ex-prefeito, tranquilidade pra gente. Vamos lá? Então, vamos entender essa contextualização. Por quê? Porque os exemplos que nós entendemos, simplesmente encontramos, são exemplos muito complicados. Então, Cristiano, explique melhor. Vamos lá? Cunha está com a corda no pescoço? É um dito popular. Deixa a carne e rói o... Ele não rói osso, ele rói filé mignon. Né? E ainda vindo da Suíça. Mas veja bem, então o que acontece? Ele renunciou à presidência da Câmara. Então, se ele tinha alguma prerrogativa por ser presidente da Câmara, deixou de ter? Deixou. Supondo que ele já é indiciado, talvez responda aos processos no STF, supondo ele renuncie ao cargo com o processo no STF, esse processo continua ou desce? Desce para o juízo de piso. Toma cuidado, o direito é muito interessante nesse sentido. Ação penal 396. Olha só, se Cunha renunciar às vésperas do julgamento como manobra jurídica, mesmo assim ele continua sendo julgado pelo STF. Então, quando nós tivemos aquele problema com Lula, totalmente desnecessário, você dá posse a Lula e diz assim, ó, você é ministro, mas vai ser julgado por Sérgio Moro. Tranquilo. Ele utilizou o cargo como uma manobra. Aplico a 396 às avessas. Acabou, não tinha essa celeuma jurídica, não. Ministro, fugiu do cara. Triplex. Não sei, não. Cuidado, hein? Vamos lá? Então, geralmente os crimes eles podem ser praticados por apenas uma pessoa. Nada impede que as pessoas pratiquem em conjunto. E geralmente o ser humano é meio frouxo, né? Ele sempre gosta de andar em companhia, né? Em bando. Você vai? Não. Eu só vou se você for.
E aí vão junto, né? Ou seja, eu vou e você leva o papel comigo, né? Um faz e o outro vai lá e limpa. Mas tudo bem, vamos lá? Então aqui acontece bem isso. Os co-réis nos crimes eleitorais. Todo mundo vai ser o quê? Todo mundo vai ser processado em bloco, porque não tem um problema nenhum. A questão do co-réu, eu encontro isso bem fácil no artigo 29 do Código Penal, no qual diz o quê? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, ensina as penas a ele combinada na medida da sua culpabilidade. Artigo 29 do Código Penal, bem tranquilo. Ação penal. Ação penal é o seguinte, ó, eu tenho um problema e, a partir desse problema, o Estado precisa punir alguém. Mas o Estado só pode punir através de uma ação penal. Tem que haver o quê? A inércia do Estado tem que ser tirada de lado. Então, a partir daí, a ação penal nos crimes eleitorais é incondicionada. Ou seja, se teve um problema, um crime eleitoral, vai ao MP, o MP vai lá e o quê? Oferece a denúncia. Ele propõe a ação, porque ele é o dominus lide, artigo 129.1 da Constituição Federal, dominus lide da ação penal. E aí você vem, depois que começa o processo, nós temos o procedimento. Eu faço só um adendo muito rápido na questão do interrogatório, porque o interrogatório, na verdade, era o primeiro ato na questão dos crimes eleitorais, mas agora, com a mudança do Código Penal, do processo penal, ele passou a ser o último ato, não há prejuízo nenhum em relação a isso. Então, fica claro, tem um problema eleitoral? Tenho. Vai ser o quê? Ação pública incondicional? Nada. Cristiano, melhore só um pouquinho isso. Beleza. Não precisa de nenhuma condição. É bem simples, ó, para eu entender, ó. Minha filha, mandar até um abraço para ela, que ela deve estar me assistindo, Pililiu. Olha só, é bem simples, ó. Minha filha, eu quero que ela faça medicina. Se ela passar no vestibular de medicina, eu vou dar um carro para ela. Ela vai ganhar um carro? Sim ou não? Se ela passar em... Entenderam o que é a condição? Eu só vou se ele for. Se ele não for, eu vou? Não. Aí ela vai passar em medicina, ela vai ganhar o carro? Se eu tiver dinheiro. Oi! Vamos lá? Passa aí, vamos lá? Crimes eleitorais. Não, tem não. Só se for o de mãozinha da Barbie ou da... Como é aquela boneca nova, rapaz? Esqueci agora o nome da bicha. Deixa pra lá. Esqueci. É uns Pepa, né? Tem um negócio meio esquisito. Pepa. Eu fico imaginando, se eu fosse criança, se eu queria assistir Pepa. Que negócio tenebroso. Aí joga todo mundo no chão. Dá pra mim, não. Eu sou da época de Popeye, que comia espinafre que parecia outra coisa. Vamos lá. Ó. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar, bora. Código eleitoral, ó. Crimes eleitorais na legislação. Vem pra cá comigo. Então, ó. Eu tenho onde? No Código Eleitoral e legislação extravagante. Detalhe. Tomei cuidado de colocar para vocês outras leis. Por que outras leis? Porque essa legislação é chamada de legislação extravagante ou especial. Mas para que vocês tenham contato com essa nomenclatura, melhor colocar outras leis. Então, se eu quiser saber onde estão os crimes eleitorais, eu vou no Código Eleitoral e também vou em outras leis. São essas leis. São, em média, gente, 60 tipos penais. Confesso aos senhores que não domino os 60, apenas 59. Então, fica bem tranquilo que a gente tente ter alguma dúvida entre um e outro e trabalhemos isso. Vamos lá? Aqui eu coloquei para vocês, que vocês vão ter acesso aos slides, alguns crimes que podem ser cometidos por qualquer pessoa, alguns crimes que podem ser cometidos apenas pelo juiz eleitoral ou pelo servidor, alguns crimes que são Ministério Públicos e mesários, alguns pelos candidatos, alguns pelos oficiais de cartório. Então eu tive cuidado de tentar elencar para vocês algumas condutas criminosas destinadas praticamente a quê? Pessoas específicas. Nada impede que alguns crimes sejam cometidos por todas as pessoas. Mas alguns tipos penais, eles trazem expressamente, como a gente vai ver rapidamente em relação ao juiz, que ele somente se for juiz é que pode cometer. Certo? Mas tem várias condutas que são o quê? Atingíveis a todas as pessoas. Vamos lá? Dentro do nosso sistema, geralmente no Código Penal, nós temos em cima do tipo penal o que é que ele protege. Ou seja, o que é que aquela norma protege? É a vida, é o patrimônio, é a integridade, é a honra, é o quê? Então, dentro do nosso Código Eleitoral e os crimes eleitorais, eu também tenho tipos penais que vão proteger de per si cada bem jurídico. Cada ideia de proteção, ou seja, a fé eleitoral, eu tenho o quê? Os documentos, a lisura dos documentos. Porque todo mundo precisa entender que aqueles documentos são o quê? Autênticos, são verdadeiros. Imaginem a ideia que todo documento emitido pelo Estado, você precisasse autenticar, ia ficar o quê? Inviável.
Certo? Então, nós temos alguns tipos penais nesse sentido. Temos alguns tipos penais que vão combater a questão de alguém tentar furar o sigilo, de alguém tentar que você não exerça a sua cidadania, que é o voto. Nesse caso, só vou trabalhar a cidadania no conceito de voto, mas não gosto muito. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá? Olha só, vamos agora trabalhar como se fosse uma aula agora aqui de penal especial. Como assim? Vamos ver alguns tipos penais e vamos tentar mostrar a vocês o que acontece um pouco aí fora. Vamos lá? Inscrever-se fraudulentamente eleitor. Miratobo, detalhe, esses nomes são extremamente importantes. Por quê? Para não ter homônimo e não dar problema para mim. E outra coisa, e o direito penal eu botei porque assim, quando a gente dá aula de penal é bem interessante. Os exemplos de penais são mais ou menos assim. O cara ficou embriagado involuntariamente. Olha que coisa leiga. Você fica bêbado de que forma? Involuntária. Aí o cara bota, exemplo, está caminhando pela rua, tem um balde de cachaça. Ele cai dentro do barril de... Mas como é que ele vai beber? Ah, ele estava o quê? Com soluço. Não é isso? Então, ele fica bêbado, é o caso disso. Vamos embora. Aí, vamos lá. Miratobo. Miratobo preencheu ficha com informação falsa, né, do nome, filiação ou residência. É crime ou não é? Claro, inscrever-se fraudulentamente. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste código. Miratobo induziu é aperto de mente. Em bom baianês, induzir significa aperto de mente. Se eu tiver alguma dúvida, é bem simples. Como assim? O cara brigou com a esposa. Aí 2 amigos chamaram ele para sair. Ele faz, tá bom, eu vou, mas eu só vou o quê? B. Chegando na festa, tem 3 criaturas lá. E eles 2 são quantos? 3. Aí o cara faz, eu vou lá queixar uma. Aí ela fala, eu só fico com você se os seus 2 amigos ficarem com as minhas o quê? Aí os amigos vêm pra ele e faz o quê? Véi, na moral, pegue ela, velho. Aí o cara, velho, eu só vim beber, mas não quero não. Aí o cara faz... Porra, fé, me ajude, a mulher é uma cata. Aí, e a minha? Aí a mulher ri de lá. Aí o cara, velho, pule do prédio, você é meu amigo, entendeu? Então isso é o quê? Aperto de mente, beleza? Então apertou a mente do cara. Carnaval, né, parceiro? Apertou a mente de Nititobo para que esse efetuasse a inscrição, indicando que bastava modificar o endereço de sua residência. Ao chegar no local para realizar, foi descoberto que o endereço era falso. Como não tinha feito a inscrição, cometeu o crime, sim ou não? Nesse caso, a inscrição não foi feita, mas o outro camarada cometeu o crime, sim ou não? O que vocês acham? O tipo penal fala apenas o quê? Induzir. Induzir. A mera indução já é crime. Ou seja, se a mulher do cara era sua comadre, deixou de ser naquele dia. Vamos lá? Efetuar o juiz. Quem é que pode cometer esse crime? Efetuar o juiz. Fraudulentamente a inscrição de alistamento. Eu posso fazer isso? Não. Eu sou juiz? Não, porque eu não quero. Mas, né, eu não sou juiz. Né, isso, então está bem claro isso que é outra coisa. Ó, perturbar ou impedir que, de qualquer forma o alistamento. Perturbar em bom baianês é o quê? Cria o quê? Problema. O cara que cria problema, tem até uma música que dizia o quê? Ela é problemática. Então, ó, criou problema, meu amigo, já era, também é um tipo penal. Antes, porém, repare, ó, detenção de 15 dias a 6 meses. Eu vou criar problema, sim ou não? Posso ou não posso? 15 dias? É melhor não, né? Prudência e canja de galinha não mata ninguém. Bem que eu não como frango. Só... Vamos lá? Vamos lá, passe aí. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Ó, impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Todo mundo sabe que sufrágio é o voto. Prender o cara para este não ir à votação, está criando problema ou não está? Está impedindo ou não está? Então, delito também, bem tranquilo. Creio eu que nas comarcas mais distantes ou nos distritos, isso ainda possa o quê? Acontecer. Olha lá, prender ou deter eleitor, membro da mesa fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto do artigo 236. Pessoal, pensa bem. Vocês já ouviram dizer que existe tipo de imunidades. Algumas pessoas, principalmente os deputados, os senadores,
eles possuem imunidade. Na Constituição, no seu artigo 53, vocês vão encontrar lá que eles são invioláveis materialmente, no que sentido que eles não cometem crime. Cristiano, clareie para mim, bem simples. Como é que aquele camarada chega no plenário e acaba com o outro e não dá problema nenhum? Dá problema? Não, porque ele tem imunidade material. Ou seja, eles não cometem crime desde quando esteja vinculado com a... Desculpem, com o cargo, que eu ia falar profissão, mas é melhor falar cargo. Dentro de quem, com o cargo, houve esse vínculo, não há problema. Exemplo, estão querendo processar Bolsonaro porque ele chegou no plenário e falou algumas coisas em relação a mulheres, eu acho, não foi isso? Bom, a discussão ali é grande. Ele estava dentro do plenário. Presume-se que ele estava no exercício do seu ofício, sim ou não? Um abraço. Eu quero ver como é que vão desfazer isso em relação a ele. E nós temos também a questão das imunidades formais. Quais sejam, são relativas à prisão. É mais ou menos assim, desde a expedição de diploma não é posse, tanto os senadores quanto os deputados, artigo 53, parágrafo 1º da Constituição, eles são submetidos ao julgamento do STF e só podem ser presos em flagrante delito por crime inafiançável. Ué, Delcídio foi preso? Delcídio, o senador da República, foi preso? Estava em flagrante delito? Ui. O crime era inafiançável? Não. Não cabia fiança. É outra coisa, hein? 324. Não é o 323. Beleza? E muito menos a Constituição Federal. Mas então, vamos lá. Então, é possível... Olha só. O direito eleitoral trouxe para a gente uma espécie de imunidade, o quê? Material. Você não pode ser o quê? Preso. Olha que beleza. Se alguém fizer isso, te prender, ele comete um crime. Quando, 5 dias antes e 48 horas depois do encerramento da eleição. Ressalvas clássicas, flagrante e delito. Está cometendo, acabou de cometer, ou é encontrado com objetos que presumam ser ele infrator da ação penal. Flagrante, bem simples, bem rápido. Flagrante, que vem do latim flagrans, a chama que queima. Então, essa historinha que flagrante demora 24 horas é balela. Mentira. Flagrante pode durar quanto tempo? Enquanto houver a chama. Beleza? Tranquilos? E também, nós temos aqui a questão que o que? Sentença penal por crime inafiançável. Não caber fiança é uma coisa. Inafiançável é outra. Onde é que eu encontro os crimes inafiançáveis? Constituição Federal, que teve a sua reprodução no artigo 323, de onde? Do nosso querido Código de Processo Penal. Beleza? Esse aqui é o que cria mais problemas para mim em relação a isso, ó. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outro, e dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e conseguir, ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pergunto aos senhores, se nós estivéssemos aqui numa aula de direito penal, qual seria a parte mais importante que eu ia mandar vocês sublinharem ali agora? Qual seria a parte mais importante que vocês teriam que anotar no código de vocês, no caderno de vocês, para mandar sua pesca no dia da prova? Ainda que não seja aceita. Ainda que não... É a parte mais importante. Oferecer, promover, solicitar ou receber. Para si ou para ontem. Mesmo que a pessoa não aceite. É o ponto-chave, muito bem, minha colega. É o ponto-chave da discussão. Não pode nem fazer isso. Oferecer. Não. Não faça. Solicitar. Não faça. Simplesmente não faça. Que mesmo que a pessoa diga, não quero. Não quero. Já foi. O tipo penal está o quê? Perfeito. Pena de quê? Reclusão de até 4 anos. Tranquilos? Miratoba oferece emprego para Nitômato. Nitômato é o pai de Sócrates. Com a finalidade que esse não vote em Carbonel. Mas Nitômato não aceita. É crime ou não é? Ele ofereceu? Ofereceu. Um abraço. Acabou a conduta. No direito penal temos vários crimes nesse sentido. Quer ver como é simples entender isso melhor? Ameaça. 147 do Código Penal. Vem cá. Para que eu seja responsabilizado pelo crime de ameaça, a pessoa precisa ficar com medo? O que vocês acham? Não, pronto, acabou. Basta você o quê? Já foi, crime formal. Acabou a história. Possui resultado naturalístico, sendo esse dispensável. Tranquilo? Valer-se o servidor público da sua autoridade para corrigir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Eu posso cometer esse crime? Eu posso? Eu sou funcionário público? Não. Somente quem é um servidor público. Então, alguns tipos penais, nós, se tivéssemos tempo, trabalharíamos ele com uma questão de quê? Com a questão dos crimes próprios. São aqueles que só podem ser praticados por determinadas o quê? Pessoas. Vamos supor, infanticídio é quando a mulher mata logo após o parto
sobre a influência do estado puerperal. Homem pode cometer infanticídio? Em regra, não. Em que pese alguns camaradas acharem que pode, né? Mas homem não pare ainda, né? Ainda, né? Vamos lá? Próximo. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato. Usar de violência ou grave ameaça. Galera, se liga. Violência ou grave ameaça não é só quando você pega na pessoa. Qualquer tipo de violência é o quê? Psicológica também vai incorrer nesse tipo penal. As ameaças, certo? Usar de violência psicológica é muito fácil e muito forte em determinadas situações e complica bastante, certo? Promover esse crime aqui pode ser cometido durante o ano todo ou em dia específico. Promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar. Outra vez, se eu fosse ensinar vocês penal 4, a linha veria nisso aqui, porque com certeza o exemplo da prova de vocês, eu ia suprimir essa situação do dia aqui. Tranquilo? Vamos lá? Vamos lá? Falsa identidade no dia da votação. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem. Mitombo sabidão tentou votar mais de uma vez e foi descoberto. É crime? Claro. Agora, qual seria outro ponto importante que vocês analisariam no artigo 309? O que vocês acham? Tentar. Pronto. Olha só. Votar ou tentar votar. Galera, tanto faz o cara votar como o quê? Tentar. Fechou ou não fechou? Fechou. Isso, na doutrina penal, chamamos de crime de atentado, no qual a pena da tentativa é combinada à mesma pena do crime consumado. Certo? Vamos lá? Tranquilos? Olha só. Crimes relativos à propaganda eleitoral, pegando o gancho do nosso querido Heraldo Passos. Vamos lá? Olha só. Uso de... constitui crimes no dia da eleição. Ponto-chave: alto-falantes, arranjamento de eleitor, boca de urna e divulgação de qualquer espécie de propaganda. É crime apenas no dia da eleição. Antes disso, pode ser uma conduta vedada ou pode ser qualquer outra punição. Mas no dia da eleição, eu não posso fazer isso. Vamos lá? Vamos lá? Olha só. Esse aqui, quando o camarada vai utilizar um símbolo de quem? Um símbolo na propaganda que se assemelha ao quê? O governo, a empresa pública ou sociedade de economia mista. Eu preciso dizer de que a quem pertence esse emblema ou todo mundo sabe de cabeça? Sabe? Eu não preciso trazer o nome. Então, se eu tivesse qualquer maquiagem em relação a esse símbolo, também o camarada podia o quê? Ser responsabilizado. Nas outras palestras eu estava colocando o símbolo do Bradesco. Mas daqui a pouco eu podia pensar que eu estava sendo patrocinado ou que eu não sabia que Bradesco é empresa privada. Eu fiquei com medo, né? E a pessoa, olha só, vamos lá? A contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem do candidato de partido ou coligação. É crime? É crime. Também não façam isso ou não orientem que as pessoas o façam. Além de ser problema também lá, civil ou administrativo na seara eleitoral. Vamos lá? Vamos lá? Na propaganda, fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos capazes de exercer influência sobre o candidato. Ou seja, se a pessoa ela propaga, ela divulga fatos que ela sabe que não são verdadeiros e que possam influenciar a questão do voto, é crime também? É, tranquilo. Agora, aguenta aí, vamos lá? Constitui crime punível com detenção de 6 meses a 2 anos, o pagamento de 10 dias ou 40 multas, caluniar alguém na propaganda eleitoral ou para fins de propaganda, imputando-lhe facilmente fato definido como crime. Qual o grande lance aqui? Vamos aprender o que é calúnia, sim ou não? Sim, vamos lá. Calúnia é imputação de falso crime. Vamos lá. Se eu tenho um candidato e o outro chega para ele e fala assim, você é ladrão. Isso é calúnia? Ser ladrão é calúnia? Não sei, eu quero saber de vocês. Eu preciso saber se ser... Porque, assim, a palavra ladrão, né? A gente enche a boca, né? Ele é ladrão. Veja bem, ladrão. Eu tenho restrições em falar dessa palavra, ladrão, né? Porque eu advogo na seara criminal. Esses meninos não são tão ruins assim, né, gente? Eles pagam minhas contas e tal. Vai comprar o carro da minha filha se ela passar na medicina e tal. Né? Algum advogado está ganhando uma pontinha aí fora porque eles estão aprontando. Gente, eles estão aprontando aí em algum momento. Vamos lá? Então, chamar alguém de ladrão é crime, sim ou não?
É calúnia? Não. Não. Pode ser difamação. Vamos lá entender por quê? Ladrão, na verdade, é um adjetivo que qualifica o substantivo. É isso? Então, ele é uma qualidade de ser ladrão. Não é? Adjetivo qualifica o indivíduo. Então, é uma qualidade de ser ladrão. É uma qualidade. Não sou eu, é a gramática que me impõe trazer esses exemplos para os senhores. Então, voltando ao início, se eu acusar o cara de pedofilia, é calúnia? É calúnia? O quê? Não é crime porque não está previsto em lei. Agora, se eu disser que ele estuprou uma menina pequena, menor de 14 anos, é crime? Aí ele está sendo o quê? Caluniado, se não for verdade. Tranquilos? Então a gente já sabe que calúnia é imputação de falso crime. Para eu saber se a calúnia tem que estar previsto em lei. Não estando previsto em lei, vamos discutir quais são as outras coisas. Vamos lá? Difamação. Olha só, a difamação é bem simples, gente. A difamação está relacionada à sua honra objetiva, à imagem que as pessoas têm de você no meio social. Isso é difamação. Então, se eu chamar alguém de ladrão, isso é o quê? Difamação. Está difamando. Difamação, honra objetiva, como as pessoas enxergam vocês. Isso é difamação. Beleza? Injúria. Injúria está ligada à questão subjetiva. É o que você sentiu. O problema é seu. É interno. Vamos lá? Olha só. Algumas pessoas... Eu posso me sentir injuriado por ter chamado de negão, em que pese que eu não sei porque me chamam de preto, mas me chamam de negão. Eu não entendi ainda. Mas eu posso me sentir ofendido por ter sido chamado de negro ou de negão? Sim ou não? Não. Posso ou não posso? Posso. Até porque eu sou moreno escuro. Certo? Só fiz já, minha gente, eu já sofri o processo de embranquecimento da pele natural. É normal, normal. Sou advogado, trabalho junto com o doutor Heraldo Passos e tal, né, que me ensinou as palestras todas aqui e tal. Então, não é mais niguinho. Ele é moreno escuro. Pelo amor de Deus. Não ainda virei Michael Jackson, ok? E nem quero, que ele já está no além, né? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Eu posso me sentir ofendido por ter sido chamado de negro, sim ou não? Posso ou não posso? Posso. A depender da forma que a pessoa fale, eu vou me sentir ofendido, vou ou não vou? Não deveria. Mas posso ou não posso? Posso. Então, essa questão é subjetiva. Vamos supor, o colega ali que a gente descobriu que ele paga pensão, não é isso? São vocês dois? Não? Ah, então tá bom. Então tá bom, tiro vocês do exemplo. Então vamos lá. Vamos lá? Olá, e cassação do registro. Utilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores também é crime. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Eu acho isso aqui completamente desnecessário. Em língua estrangeira. Só se for... Nós já falamos... Eu, pelo menos, falo 2 idiomas. Português e baianês. Eu domino muito bem o baianês, que é uma linguagem bem tranquila. Ó, aqui eu coloquei esse crime até para vocês por último, que eu achei até a pena interessante, né? De 5 a 10 anos. Eu achei ela bem interessante nesse sentido. Hein? Porque mais essa aqui está trabalhando com a violação de quem? Da urna eletrônica. Se lembra que o juiz falou aqui de manhã que a urna é bem tranquila, não tem acesso à internet, mas só que ela pode ser violada de outras formas. Então aqui eu tenho já a proteção em relação à urna eletrônica, que é o meio pelo qual nós sabemos o quê? O resultado das eleições. Então, por óbvio que proteger a urna é de suma importância, mas talvez também fosse mais importante proteger antes da urna. Porque pode ter havido várias condutas criminosas antes da urna e lá só está o quê? O exaurimento, ou seja, a vantagem obtida pelas condutas ilícitas, ora praticada por alguns agentes. Então, causar propositalmente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização dos votos. Quebrar pode? Não. Então, fica tranquilo. Aí, quando esse tipo penal aqui, a partir do que o doutor falou, o juiz, desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar. Eu fiquei preocupado porque ele disse que não tem acesso à internet, não é isso? Ela é isolada, não é? E como é que o hacker vai invadir?
Né? Aí eu fiquei só meio preocupado. Teria que ser o servidor que introduzisse um chip ou alguma coisa para criar um dano na máquina. Né? A partir daí, é o que pode ser feito. Certo? Vamos lá? Pessoal, tem mais alguns crimes, mas esse eu achei os mais próximos da gente para a gente trabalhar, mas tem diversos, são 60 tipos penais em relação a isso. Vamos trabalhar agora, não mais que rapidamente, tendo em vista o princípio da duração razoável de qualquer palestra, né? Por melhor que ela seja, pelo amor de Deus, né? Me ajude. Vamos lá, condutas vedadas. Olha só. Não, volta. Condutas vedadas. Cristiano, pedindo algumas coisas sobre isso que está me limitando fortemente. Eu vou aqui e vou. Não ficou legal aquela corrigida do doutor Reinaldo, gente. Eu não vou reproduzir. É um cara que eu tenho muita estima, sabe? Mas. Deu trote. Correr na palestra pode? Conduta o quê? Beleza? Vamos lá. Olha só, vem pra cá comigo e presta atenção. Cristiano, o que seria a conduta vedada? Olha como é simples eu entender conduta vedada. Conduta vedada é tudo aquilo que é o quê? Proibido. Você é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Mas olha só, vamos entender algumas coisas. Eu não vou chegar de perguntar, mas não vou não, porque ela vai falar de relacionamento. Daí pode surgir uma dúvida em relação a isso. Mas deixa aqui. Vamos lá? Então, olha só, condutas vedadas. Todo mundo aqui agora tem celular, não é isso? Tranquilos? Tranquilos. Aí todo mundo tem um aplicativo chamado Zap. Verdade agora? É porque fica mais tranquilo falar WhatsApp. Não, é Zap. Aí você tem um relacionamento com a mulher. Aí ela, geralmente quando você não está em casa, você está sempre online. Quando você chega em casa, você não fica no celular. Aí o cara chega para a mulher e diz: minha filha, eu trabalho o tempo todo no celular. Você acha que eu quero ficar pendurado por isso? Eu quero dar atenção a você. Ela não está acreditando. Não, parceiro. Conduta vedada no relacionamento. O homem ficar sem o celular. Aí o camarada, outra coisa, o telefone dele não toca quando ele está do lado da mulher. E a mulher liga para ele e dá sempre o quê? Ah, parceiro, aí. Olha. Aí, vamos lá, é a conduta vedadíssima. É o camarada não deixar o celular tocar. Mas mulher é um negócio muito interessante, que elas são muito mais inteligentes que a gente. Mulher tem condutas que ela coloca você na rotina dela, você não percebe que você está na rotina dela. Ela liga para você, como se você não mora com a mulher. Ela liga para você todo dia no horário que ela faz o cálculo da distância do que você estava até em casa. Quando você bate o pé, ela faz: amor, chegou. Aí você faz: como você descobriu? Preocupação. Meu coração estava aflito porque você não estava em casa. Aí você: estou guardado. Diga que está guardado, que ela acaba logo. Detalhe, não saia, porque o sexto dela vai dizer: o boa noite dele foi diferente. Ela liga para você de novo. Ela liga de novo, rapaz. Aí, vamos lá. Pronto. Aí o celular toca. Você nunca atende. Seu sonho é que a Anatel dê uma pane, que saia da configuração. Mas, para seu desespero, o telefone faz o quê? Toca. Tem que atender? Aí quando você atende, vem uma voz de lá: oi, querido. Aí, quem é você? É a moça da quadra vendendo bolos para mim. Se acalme. Mas você sabe que não é. Então, as condutas vedadas, na verdade, são condutas proibidas. Mas que a gente, às vezes, ainda faz. No relacionamento também a gente vê algumas coisas nesse sentido, como: o cara solteiro pode sair com quem quiser? Pode? Solteiro, não pode? Pode ir para onde ele quiser? Pode. Pode viajar? E quando ele casa? Qual é a conduta dele? A conduta da? Existe apenas um código: sim, senhora, não, sim, senhora. Posso morrer? Mas não, volte. Mas então, gente, as condutas vedadas, na verdade, a gente vai aplicá-las muito mais à questão de quem? A questão dos agentes do que públicos. Nós vamos trabalhar elas, algumas condutas vedadas aqui, em relação aos nossos queridos agentes públicos. Vamos lá?
Então, ó, as normas que são aplicáveis ao caso, Lei Federal 9504 e a Lei Complementar 64/90. O que acontece, gente, nessa questão é as pessoas que estão exercendo o cargo, a gente precisa ter a questão da igualdade. Se não houver igualdade no pleito, haverá o quê? Um desequilíbrio. E nós sabemos que o primário do princípio da igualdade vem de longínquos tempos, e quem tiver alguma dúvida sobre o primário da igualdade, só vai lembrar da paridade de armas. Na verdade, não é Talião que trouxe a questão da igualdade, é a paridade de armas, quando o homem teve, a partir de um momento, a mesma arma que o outro. Então, as condutas vedadas vão ter essa ideia. E alguns, principalmente quem estudou direito ou teve acesso ao nível superior, sabe que existe um conceito eu acho tão errado de igualdade, que diz assim, tratar os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade. É muita desigualdade com o princípio da igualdade. Eu trabalho o tempo todo com desigualdade. Não me fez estava a igualdade aqui. Eu não vi. Tratar os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade. Isso é igualdade? Não. Prefiro o seguinte sistema. Dar a cada um o que é seu na medida de sua atribuição. Se o camarada aguenta 10 quilos e eu dou 10 quilos a ele, e o outro camarada aguenta 100 quilos e eu dou 100 quilos a ele, isso é igual ou é diferente? Cada um na medida de suas o quê? Atribuições. Isso para mim é igualdade. Não tratar os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade. Então, a partir daí, nós temos o objetivo da norma, que é garantir a igualdade a todos. Quem são os legitimados para impugnar, para falar? Qualquer partido político, coligação, candidatos e representantes do Ministério Público. Vamos lá? Quem são os agentes públicos? Olha só, eu sempre comento nas palestras que eu achei bem interessante a questão desses agentes públicos aqui, porque na lei eleitoral ele trouxe aqui, ó, agentes políticos. Porque no direito penal há uma grande discussão se os crimes contra a administração pública vão atingir quem? Os agentes políticos. Mas aqui não há nenhum tipo de problema, porque eles já estão inseridos aqui. Quais são as pessoas que eu ficaria, ou chamo a atenção de vocês em relação a isso? Ó, esse camarada aqui, ó, estagiário. Quem lembra do conceito de ex? Eles são a mesma coisa. Estagiário não tem função jurídica nenhuma. Não, nem sempre. Olha só o que aconteceu comigo uma certa feita. Vocês sabem que quem advoga no crime sofre o problema de achar que também você é o quê? Criminoso. Aí certa feita eu fui fazer uma audiência, quando eu cheguei lá, e aí não fui eu que evitei de ter audiência, né? Não teve audiência, vou fazer o quê? Aí a família do preto da vítima falou assim, eu vou bater nesse advogado. Aí eu disse, vou bater nele. Aí estava o estagiário fez, doutor, é o seguinte, a família da vítima disse, vai bater no senhor. Eu disse, é verdade. Tá beleza. Aí ele, vamos embora, a gente está aqui à pressa, querido. Deixa o povo sair. Vamos resolver outras coisas aqui. Aí eu fiquei no fórum, subi, desci. Daqui a pouco ele, doutor, vamos embora? Eu fiz, vamos, você vai na frente. Lógico, é a função dele tomar uma porrada no meu, né? Então vamos lá, passa aí. Então, gente, ó, condutas vedadas. Olha só. Ceder a usar em benefício de candidato, partido político ou organização, bens móveis ou imóveis, pertencentes à administração pública direta ou indireta, da União, Estado, Município e Distrito Federal, ressalvada a realização de convenções do que partidárias. Então, eu não posso utilizar nenhum tipo de objeto, nada ligado à administração, para o quê? Fazer a minha campanha, seja ela direta ou indireta. Um prédio público vai poder fazer isso? Jamais. Não há como eu fazer. Certo? Vamos lá? Usar materiais ou serviços frustrados pelo governo ou casas legislativas. Olha só, nós sabemos que em algumas casas elas possuem as gráficas. Imagine se as pessoas, os vereadores, os deputados, os senadores ou o próprio prefeito, pudessem ficar imprimindo seus santinhos, seus panfletos de forma demasiada em relação à gráfica. Seria o que? Um despartido. Ele vai poder utilizar? Jamais. Esse aqui, talvez, é o que causa o maior probleminha. Ceder servidor público ou empregado da administração pública direta ou indireta, usar seus serviços para comitê de campanha eleitoral, de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente. Minha cara, você acabou seu expediente, você quer fazer campanha? Pode. Está de férias? Pode. Está licenciado? Pode. Pronto. Certo? Agora, durante o seu trabalho, é bom evitar fazer essas coisas. Certo? Porque senão isso pode cair numa conduta vedada e trazer várias implicações. Fazer o permitido uso profissional em favor do candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Vamos lá. Um dos pontos chaves também é essa discussão em relação a isso aqui. Nós sabemos que o Estado por si só é um Estado assistencialista. E por isso ele faz o quê? Ele traz a transferência de renda através de programas
sociais. Nos períodos políticos, nós temos um grande problema. Qual seja o problema que nós temos? Nós temos que o candidato da situação quer ampliar e chegar a mais pessoas, e a oposição, às vezes, quer até impedir o fornecimento desses programas. Então, vai ter que haver um equilíbrio, tanto do camarada que está no poder, quanto quem quer estar no poder. Mas esses serviços básicos não vão poder, não vão poder deixar o quê? De ser mantidos. Agora, o cara não vai poder aumentar. Agora, se for um problema emergencial, se for uma curva, se for um ponto fora da curva, claro que o governo, o Estado, precisa intervir de forma mais veemente. Houve uma inundação, uma enchente, o Estado vai poder ou não vai poder distribuir? Vai ter que fazer. Porque é uma questão de Estado, não é questão de governo. Vamos tentar entender rapidamente, não mais que rapidamente, uma diferença bem grande. Qual é os outros problemas da nossa República? Nossa República vive um problema que nós temos a questão do governo. Nós não temos questão de Estado. O dia que a gente pensar no Estado, a coisa melhora. Nós temos problema de governo. Nós temos problema de Estado. O cara não faz nada daqui para 50 anos. Ele faz daqui para quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, a partir daí, a gente vai ter que começar a entender uma outra consciência política para que talvez melhore a situação do nosso país. Certo? Vamos lá? Nomear, contratar ou de qualquer... Aqui, vamos lá. A utilização de veículos que se encontram a serviço da Prefeitura do município para ostentar a propaganda eleitoral e o candidato configura a conduta vedada. Então, não pode utilizar o carro com a plotagem. Para quê? Para fazer o desfile, né? Não. Cobre ali bonitinho, evita um problema maior. Certo? Sem maiores problemas em relação a isso. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir. Qual é a palavra-chave? Sem justa causa. Sem justa causa. Havendo justa causa, tem algum problema? Não. Suprimir ou readaptar vantagens ou por outro meio dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda de ofício, ou seja, ex ofício, é de ofício, eu faço sem intervenção de pessoa nenhuma. Eu posso fazer sem nada. Certo? Remover, transferir ao ordenamento do público na circunstância do pleito 3 meses que antecedem a posse, ou 3 meses que antecedem e até a posse dos redutos. Então, fica tranquilo em relação a isso, certo? Você tem um prazo determinado, geralmente na lei vem dizendo quais são os prazos determinados. No livro que o doutor Heraldo coordenou, tem um organograma, você bota no papel, tem um organograma bem perfeito que vai dizendo quais são todas as condutas vedadas e os prazos nelas estabelecidos, bem como os exemplos, bem como as exceções. Vai ter tudo isso disponibilizado para vocês, e nessa... Não, nesse slide não tem no livro só, né? Só tem no livro a questão de como disse a vocês, o organograma, que vai trazer tudo isso muito bem delineado para vocês, sem maiores problemas em relação a isso. Tá? A nomeação e donação em causa e comissão e designação de dispensa de funções de confiança, a nomeação por cargo do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais, ou Conselho de Conta e dos órgãos da Presidência da República. Todas essas exceções aqui, eu não vou me atê-las, porque todas elas estão previstas hoje, estão previstas na normatização do próprio TSE. Vamos lá? Bora lá? São considerados serviços ou atividades essenciais: tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível, assistência médico-hospitalar, funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto. Ou seja, isso aqui não pode parar. Isso aqui o Estado vai ter que manter, independentemente do momento que esteja. Ah, está em campanha eleitoral. Vai ter que fazer? Vai. Se tiver que comprar medicamento, vai comprar? Vai. Vai ter que ter. Isso aqui é o seguinte: que se nós formos parar para analisar a questão histórica da Constituição do Estado, para alguns juiz naturalistas, para outros, a questão do contrato social de Rousseau, que é a maioria que nós estudamos, nós tivemos que ceder parte da nossa liberdade, parte da nossa autonomia para quê? Para que o Estado nos fornecesse esses tipos de serviços. Então, os serviços essenciais, na verdade, foi desde o modo antigo, no qual eu dei ao Estado a autorização para que ele fizesse no lugar. Então, tudo isso aqui faz parte da própria Constituição do Estado em relação a nós. Vamos lá? Realizar a transferência voluntária de recursos da União dos Estados e Municípios dos Estados sob pena de unidade do pleito. Olha só, não pode haver a transferência que não esteja prevista. Se não, olha, eu sou presidente da República e do município com o qual o candidato é da minha base. Eu poderia transferir muito dinheiro para ele, sim ou não? Tranquilo, tranquilo. Se não tivesse a lei proibida, eu ia fazer? Não. Mas pode fazer? Pode?
Você transferir direto? Olha, pode não. Voluntária pode? Não, pode se tiver previsto em lei. Claro que a União, eventualmente, no estado de calamidade, pode chegar e ajudar, sim ou não? Claro, isso é outra coisa, certo? Então, ó, fica bem tranquilo em relação a isso. Vamos lá? Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente e relevante e de características das funções de governo. Ou seja, o camarada que está exercendo o cargo, ele não pode chegar e, fora do horário eleitoral, fazer nenhum tipo de propaganda, a não ser que, previamente analisado pela Justiça Eleitoral, trata-se de uma matéria dessa natureza, ou seja, uma calamidade, ela precisa esclarecer algum ponto relevante para a República, então fica assim, olha só, nos 3 meses que precedem as eleições, é proibido a qualquer candidato comparecer à elaboração de obras. Cristiano, vamos lá? Vamos, vai ter a elaboração de obra e eu quero ficar no meu cantinho lá parado. Posso? Não. Claro que? Não. Não é para aparecer de forma nenhuma, para evitar dores de cabeça. Tá? Realizar a despesa de publicidade dos órgãos públicos que excedam a média dos gastos nos primeiros 3 meses, nos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Ou seja, eu tenho um gasto normal em relação à publicidade e eu preciso manter esse gasto. Se eu não mantiver esse gasto, se houver um aumento desse gasto, essa conduta também é conduta proibida, é uma conduta vedada. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral de remuneração do servidor que exceda a recomposição da feira de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. A gente sabe que geralmente o poder aquisitivo é medido pela inflação, certo? Vamos lá? Em relação à questão do processo licitatório, olha só, não tem muita discussão. Pode haver um processo licitatório, sim ou não? Claro, até porque a lei impõe que alguns serviços só podem ser contratados mediante licitação. Então, isso aí a gente não tem maiores problemas em relação a isso, certo? O slogan do governo botar em direitos oficiais e impressos em papel timbrado. E aí, pode continuar? Não. Lugar? Não. Vai tirar? Não é melhor cobrir? Pode cobrir? Pode. Você vai e cobre para evitar maiores problemas em relação a isso. Certo? Hein? Quando tira, deixa o carro sem nada. Se você cobrir, já não dá problema tirar, vai dar? E aí não vai usar esse veículo, a máquina agora com mais. Eu estou trabalhando com a questão da portagem. O que ele vai fazer depois disso, ou seja, se ele vai utilizar sem a marca para se promover, já é outra discussão. Deixa o nome da secretaria. Vai facilitar usar a máquina. Lembrando, os nomes do governo portados em veículos oficiais e impressos em papel timbrado. Ou seja, se tem um veículo que tem o time do governo, realmente o governo da Bahia, o Brasil nasceu aqui, é isso, ou retira, mas para não retirar, só é cobrir. Certo? Cobriu, não tem problema. Aí o colega ali perguntou se tirar, você vai poder utilizar o carro de outra forma, aí são outras discussões. Certo? Vamos lá? Proibição de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Vai poder haver isso? Vai. Quando tiver o caso das exceções. Em caso de calamidade pública, manutenção de problemas sociais, eu vou poder fazer isso? Vou. Desde quando esteja previsto nas exceções. Eu vou continuar mantendo? Vou. Se tiver já o que previsto, se já for um programa. Não vou criar um programa, nem vou aumentar de forma o que? Aleatória. Certo? Vamos lá? Atenção à distribuição gratuita. Programas, sorteio de moradores, subvenções privadas, uniforme material escolar, programa de inclusão social, doações de bens, aumento de valores de gastos. Tudo isso aqui, né, eu tenho que tomar cuidado com essa questão da distribuição gratuita de bens. Olá? Até quando pode ser ajuizada a representação por conduta vedada? Pode ser ajuizada até a diplomação. A diplomação. Todo mundo sabe que a diplomação ocorre depois das eleições, aprovação de voto. Então, até lá é que eu posso impugnar. Sanções. Suspensão imediata da conduta vedada. Ou seja, o camarada tem que ser o quê? Se abster de continuar o quê? Praticando. Cassação do registro ou diploma. Isso aí é muito pesado. Ou seja, ganhou, mas não vai levar. É isso? Multa. Sem prejuízo das ações de caráter constitucional. Improbidade administrativa. Tem umas considerações assim. Nem todo
nem toda improbidade administrativa é crime, mas todo crime é uma improbidade administrativa. Tá? Inexigibilidade de 8 anos após o cumprimento da pena, certo? Então, aqui são as sanções que os senhores terão acesso em relação às punições. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, eu, nessas rápidas palavras, tentei passar para vocês o máximo que eu pude. Não se esqueçam que as nossas palestras, elas não têm o condão de valer o assunto, elas apenas têm a função de trazer a vocês as principais condutas. Estamos abertos a perguntas, tanto aqui quanto no site. Não tenho a pretensão, não sou como professor de dizer que sei tudo. A única coisa que eu sempre digo e sempre vou fazer é que sempre estarei participando de eventos, sempre as perguntas são enriquecedoras para mim. Quando alguém me pergunta uma coisa que eu não sei, eu fico feliz, porque me motiva a estudar cada vez mais, me tira de uma zona de conforto muito grande e me remete a uma situação bem tranquila em relação a isso. Eu sei que vocês devem saber também o seguinte, que viver e não tenha vergonha de ser, cantar e cantar e cantar o quê? A beleza de ser o eterno. Muito obrigado, pessoal.